informações, elas vão acarretar numa percepção de cunho moral, em que eu começo a buscar respostas para as perguntas do tipo: quem eu sou? Olha lá, algumas frases começam com eu. Então, aquelas indagações que durante milênios nós nos fizemos, começam a ter respostas. Eu começo a ter respostas para a grande desigualdade social, para a desigualdade de aptidões físicas, para a desigualdade de aptidões intelectuais. Antes, nós pensávamos: que Deus é este que deu a este casal um filho débil mental? Que Deus é esse que deu a este casal uma criança portadora de uma anomalia anatômica? Por quê? Por que aquele casal não pôde ter um filho saudável? Parecia que era um castigo de Deus. Por que este pai, que tem ainda filhos pequenos a depender dele, morre? E uma pessoa idosa com 90 anos, doente, sofrendo sobre uma cama, permanece vivo. Então, todas essas questões, elas deixam de ser questões conflituantes, questões que judiam tanta gente, questões que impõem sofrimento, e passam a ser indagações para as quais encontramos respostas lógicas. Então, eu começo a mudar o meu parâmetro de relacionamento com a vida. Eu começo, então, a estabelecer compreensão no âmbito da filosofia. Então, são essas indagações: de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, por que eu vivo assim, por que eu vivo assado, por que um é bom, por que o outro é mau, por que um tem saúde, o outro não tem. Essas são indagações que servem de substrato ao raciocínio filosófico. Da mesma forma, eu começo a mudar a minha relação com Deus. Não é obrigatório isso? Aquele Deus que era um Deus que castigava, que punia, aquele Pai horroroso, que não tinha uma gota de amor por nós, vai mudando. E aí eu começo a pensar assim: então, quando eu vivo um momento difícil, não é um Pai que não me ama me castigando, é um Pai amoroso me oferecendo a oportunidade para eu aprender e não errar de novo. É para isso que servem as vicissitudes da vida. Então eu começo a me voltar para Deus com uma nova forma de compreender. E como eu me volto para Deus vendo-o como um Pai amoroso e bom, eu começo a compreender por que as religiões dizem que cada um é meu irmão. Porque cada um de nós é igual na sua condição de filho do mesmo Criador. Cada um de nós é exatamente igual na sua natureza espiritual. Então vejo que dois aspectos importantíssimos da vida, que são a nossa ligação com a divindade e a nossa forma de compreendermos um ao outro, começa também a ser alterada pela ideia de que eu sou o Espírito Eterno. Então, essas reflexões, elas vão se colocar no âmbito da religião. Estão concordando? E todas aquelas informações que vão sendo organizadas para confirmar que somos espíritos, para confirmar que encarnamos e desencarnamos, para confirmar que sofremos um processo de aperfeiçoamento, todo esse conjunto de informações vai constituir um conjunto de conhecimento novo. Não é um conhecimento novo? Não é?
Portanto, vai estar colocado no âmbito da ciência, não ciência oficial. Ciência no sentido de conhecer. Eu agora estou ciente de tudo aquilo. Então, o que eu sei não é uma elucubração de uma mente imaginativa. O que eu sei é fruto de uma observação. Não foi isso que nós fizemos? Então, eu estou diante de uma ciência, um conjunto de conhecimento que resultou de quê? Resultou da observação. Então, isso coloca o Espiritismo apoiado em 3 pilares. Quais são os pilares em que o Espiritismo se apoia? A ciência, a religião e a filosofia. Concordaram? Aceitaram? Ok, até aí? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Nós temos que falar que o Espiritismo se apoia nesses pilares, sabendo por quê. Sabemos agora por quê? Está claro isso? Vocês vão encontrar em alguns livros o seguinte: a doutrina espírita é uma ciência de observação com consequências filosóficas e religiosas. A frase é bonita, mas se nós não entendermos o que ela diz, é vazia. Então precisamos entender por que desemboca nessas informações. E precisamos também discutir com bastante clareza isto aqui. E antes de eu começar a falar das coisas que eu vou dizer, eu preciso dizer a vocês que eu sou bióloga. Ou seja, eu fui, agora não estou mais, não deixei de ser bióloga, porque a biologia é absorvente, mas deixei de exercitar. Então, durante muito tempo, eu fui biólogo especializado em microbiologia e imunologia, trabalhando no Instituto de Microbiologia da Universidade Federal em pesquisa. Então, durante muito tempo, eu fui um cientista. Então, tudo que eu vou falar agora não é porque eu sou contra, muito pelo contrário. Eu adoro a ciência, eu sou muito racional, eu gosto muito de coisas provadas e comprovadas. Mas não vou tratar a doutrina espírita dentro desse cunho de ciência oficial, porque não é. E nem tem que ser. Nem tem que ser. Do meu ponto de vista, eu vou começar todas as frases com essa ressalva, tá? E tem outra coisa, aqui eu não tenho autoridade nenhuma, eu estou dizendo o que eu penso. No primeiro dia de aula eu falei para vocês, né? Eu sou formado em um monte de coisa, menos em doutrina espírita. É meio paradoxal. Quem está falando? É meio paradoxal. É meio paradoxal, mas ninguém é formado em doutrina espírita. Isso é muito importante. Qualquer um de nós que fala sobre doutrina espírita fala do seu ponto de vista pessoal ou do ponto de vista dos autores que estudou. Mas não tem uma doutrina espírita oficial. Isso não existe, né? Então, a doutrina espírita não é propriedade de nenhuma ciência. E quando a gente pega a palavra ciência em relação à doutrina espírita, nós não estamos falando de ciência oficial. É inútil nós montarmos um laboratório para pesquisarmos o espírito. É mais no sentido de estar ciente. É nesse sentido. É inútil pela simples razão de que o espírito, que somos nós, não nos prestamos a experiências. Não nos prestamos. Talvez se alguém fizer, isso seria facílimo de fazer, um detector de radiação infravermelho, e nós nos aproximarmos dele, ele vai registrar a energia infravermelho, que é o calor do corpo, certo? Se nós criarmos um detector de outras frequências, fora do espectro da luz branca, fora
do ultravioleta e fora do infravermelho, isso vai detectar o duplo etéreo, lá do perispírito. Mas tudo isso é matéria. Tudo isso é matéria. O calor que este corpo está produzindo é fruto de reações bioquímicas, utilizando os alimentos que eu ingeri. É processo material, é fenômeno físico-químico, mais nada. Tanto que quando eu sair daqui, a primeira coisa que vai acontecer com esse corpo é ficar o quê? Frio. Frio. Porque eu vou embora. E vão comigo todos os comandos para esses processos. Então a doutrina espírita não pode ser medida em laboratório. O espírito não pode ser detectado em laboratório. Isso não existe. A doutrina espírita não é uma ciência de experimentação. Eu pedi que vocês lessem isso no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, para que vocês percebessem que não sou eu quem diz isto. Quem diz isto foram os espíritos, cuja informação permitiu a Kardec redigir o Livro dos Médiuns. Lá está bem claro, a doutrina espírita, o espiritismo, não é uma ciência experimental. Ela é uma ciência de observação. Assim como é a psicologia. Porque o que a psicologia faz? Estuda-nos espíritos dentro dos processos mentais que elaboramos quando estamos o quê? Encarnados. Tanto que agora já se fala numa psicologia transpessoal. Conhecem essa expressão? Então, se eu for a um terapeuta, um analista, um psicanalista espírita, ele vai tratar das minhas questões mentais, sem se preocupar se são fruto deste cérebro de agora, que na verdade não é, a mente não está no cérebro, a mente é imaterial, ou se é fruto de outras vivências. Então eu estarei me submetendo a um processo de terapia transpessoal. Então nós, assim como quando estamos encarnados, não podemos ter nossa conduta medida no laboratório, também não podemos quando estamos desencarnados. Porque quando estamos desencarnados, nós somos mais conscientes ainda da nossa individualidade. Então a doutrina espírita, ela tem um conjunto de conhecimentos que confirmam suas assertivas e que foram colhidos no processo de observação, anotação e análise. Tranquilo isto? Tá? E desse conhecimento resultam consequências que são de natureza filosófica e religiosa. Então a doutrina espírita é uma religião? Essa é outra discussão inútil. A doutrina espírita não é uma instituição religiosa, não é uma religião instituída, com cargos eclesiásticos, com rituais. Nesse sentido, não é, mas isso também não é religião. Agora, no sentido dos processos que ligam o homem à sua natureza, ao seu Criador, a doutrina espírita é sim uma religião. Tranquilo, gente? Então, deixa eu tomar uma água. Para a gente avançar mais um pouquinho nessa questão da ciência, não sei se vocês sabem que existe no Brasil uma iniciativa, me faltou a palavra agora, que constitui a Associação Médico Espírita Brasileira. Sabiam que existe isso? Né? Ela tem algumas ramificações fora do Brasil, mas no Brasil ela é uma instituição muito forte e produz trabalhos muito interessantes. E na